que a gente pensa como igreja. Pode colocar na tela nossa ministração. É claro que eu não vou conseguir terminar, então eu vou até o tempo e termino, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses temas essenciais na vida de um discípulo, e eu só estou recapitulando aí os temas que nós falamos da vida de um discípulo. E o primeiro tema foi o senhorio de Cristo, né? Jesus Cristo é o dono de sua vida, é apenas uma das projeções que eu coloquei para lembrar. Falamos sobre os 4 chamados também, na ceia, de forma rápida, mas esses 4 chamados é para cada discípulo, que é pertencer a Jesus, baseado em Romanos 1:7. Depois, para a obediência da fé, o que Paulo fala, ou seja, a gente chamado não para a gente inventar novidade, mas seguir aquilo que está destinado. Depois, Paulo também fala que a gente precisa servir com o dom, ele serve com o dom do apostolado, e a gente com o nosso dom. E depois o texto diz para ser santos, isso indica caráter. Também nós falamos sobre o encantamento do mundo, a terceira dessa série de fundamentos do discipulado. Falamos sobre o encantamento do mundo, como ele atrai, e a gente pensa que não, mas daqui a pouco a gente está perdendo os nossos valores sem perceber. Por fim, a gente falou sobre o Espírito Santo, e a gente fez a gente instou com todos aqui a gente passasse a pregar e a orar para que o Espírito Santo, para que fôssemos cheios do Espírito Santo. É claro que tem vários detalhes bíblicos que a gente poderia detalhar sobre a parte do como ser cheio do Espírito Santo, etc. e tal, mas eu fui bem enfático dizendo a vocês que o maior erro da igreja evangélica, o maior da igreja cristã, é discutir Espírito Santo em cima de língua estranha, reteté, dono, isso é uma idiotice completa. Na verdade, isso é uma coisa satânica, para distrair a igreja da pessoa do Espírito Santo. Hoje mesmo, um pastor bem conhecido no Rio de Janeiro, 11.000 ovelhas, ele me acionou e ele começou a conversar comigo e estava falando sobre isso. E ele falou várias coisas nessa direção, de que o Espírito Santo não é o assunto do Espírito Santo, não é esse assunto, exatamente na linha do que nós falamos quinta-feira. Mas nós hoje vamos falar de um tema, começar a falar de um tema muito, muito, muito importante na vida de um discípulo. Falamos do senhorio de Cristo, chamado, falamos sobre o mundo, falamos sobre o Espírito Santo. Sem essas coisas que eu já falei, não existe discípulo. Por exemplo, um discípulo que não tem nenhum contato com o Espírito Santo não é um discípulo, ele é um religioso. E nesse caso, a vida é pautada por propósito. Só que existe muita confusão sobre essa questão de propósito. E dias atrás, eu estava tentando entender por que é complexo. Me veio um entendimento e eu fiz um gráfico. E a gente vai trabalhar com vocês nesse gráfico justamente aquilo que é possível, elucidar, para que a gente tenha clareza no tema propósito. O que é propósito? Como é que você lê na Bíblia o propósito? E eu coloquei este gráfico aqui para trabalhar 3 dimensões de propósito. As 3 dimensões do propósito. Isto porque há muita gente que fala de forma distorcida, e isso é uma das coisas mais perniciosas da Bíblia Sagrada, é pegar um aspecto da Bíblia e distorcer. Por exemplo, você pega o batismo com o Espírito Santo, e você só fala do batismo com o Espírito Santo, então a Bíblia, que tem N assuntos, só tem um, batismo com o Espírito Santo. Ou então você chega assim, pega uma pessoa que fala assim, o propósito eterno, então a gente está aqui para o propósito eterno, e aquilo só fica sendo aquela massificação. Você não pode pegar a Bíblia e modificar o equilíbrio de doutrinas que tem na Bíblia. A Bíblia, ela já é equilibrada. Por exemplo, qual é o assunto que a Bíblia mais tem? Qual é o principal assunto da Bíblia? Alguém sabe, não? Dinheiro. Sim, dinheiro. Rapaz, não é fé, não? Fé. Sabe quantos versículos no Antigo Testamento tem sobre fé? 1, Abacuque 2:4. 1. Não tem muita coisa sobre fé no Antigo Testamento, mas dinheiro está cheio. Então, assim, o assunto dinheiro, agora você perguntaria, então por que o assunto dinheiro está tão abundante? Porque é um dos elementos mais importantes da vida humana. Não é porque é importante para Deus, é importante para o homem. E Deus vai tratar. Então é isso que a gente tem que compreender, como é que a gente lida com esse equilíbrio para saber separar uma coisa da outra. Então aqui eu coloquei, este homem, você pode observar, a gravura é essa assim, este homem
é um homem que vive, um servo de Deus, um discípulo, e ele tem uma relação direta com Deus, é uma relação de propósito, porque tudo aí é propósito. Ele tem uma relação de expansão com os outros, uma relação lateral, horizontal com os outros são família, colegas, mundo, escola, enfim, os irmãos da igreja, são seres humanos como ele. E ele tem uma relação de alvo, ele tem uma relação de caminhada, ele tem uma relação dinâmica. Só que quando você vai ler a Bíblia, você encontra essas coisas e com passagens muito claras, dando a cada um desses níveis o sentido de propósito. Claro que a gente não vai conseguir concluir tudo hoje, devido a gente precisava dar esse relatório para vocês, do que ocorreu na nossa viagem. Então a gente vai começar e vai parar onde tiver que parar aqui, sem problema nenhum. A primeira definição de propósito é que você precisa entender que nem toda passagem está ligando ao propósito com relação a Deus. Mas boa parte dos versos bíblicos, quando se aponta para você, dizem em relação ao propósito da sua relação com Deus. Não falam sobre o que você vai fazer no mundo, não sabe como você vai lidar com o dinheiro, não estão se referindo a como você vai lidar com os seus irmãos em Cristo, nada disso. São textos bíblicos claros, definidos, mas que quando a gente vai citar, eles ficam citados como se fossem, aí que está, né? Você pega um livro, uma vida com propósito. Por exemplo, aí você fala assim, o propósito de Deus, ou lê CD John Piper, né? E você vai ver que ele fala assim, o propósito de Deus é o quê? É a glória de Deus. Sim, a glória de Deus, várias perguntas retóricas sugeriam, e Deus não sabe se virar com a glória dele, não é? Deus não sabe se resolver com a glória dele, por que eu tenho a entrar nessa equação? O propósito final é a glória de Deus, e como é que eu chego lá? Como é que por exemplo, eu estou pregando aqui agora, como é que eu vou pregar e influenciar na glória de Deus? O que eu tenho a ver com a glória de Deus agora, quando eu estou pregando? Ou seja, tem muitos assuntos que são definidos, a glória de Deus, o propósito, e você não sabe como isso vai acontecer. Por exemplo, o propósito da adoração. Muita gente diz assim, o propósito do homem é adorar. Aí na hora o cara pensa em música. Vim para adorar-te. Ele pensa em música. Mas só que a pessoa que está falando é adorar a Deus, aí depois você deixa o microfone na mão dele e fala, adorar a Deus com a vida. Aí o cara fala, adorar a Deus com a vida? Não estou adorando. Como é que faz para adorar com o peito assim? Como é que é? Ah, não, é. Sim, como é que é? Então, muitas coisas que terminam sendo ditas, não são ditas como fazer. Só que a Bíblia diz. Então, esta palavra propósito, ela precisa ser entendida. O que é um propósito? Aquilo que Deus intenta, que Deus quer com você. Propósito de Deus para você. Então, o propósito de Deus para Eva é o meu propósito para Edilma, é o mesmo propósito para Cris, é o mesmo propósito para Maria Lia, é o mesmo propósito para Guida, é o mesmo propósito para todo mundo. Isto aí, ele não vai abrir mão, mas não é uma coisa só. Não me venha dizer que o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Cristo. Não é só isso. É que sejamos santos. Está escrito lá que sejamos santos. Não adianta dizer, eu sou semelhante a Cristo. Como é que faz para você saber quando foi semelhante a Cristo? Não, quando a orelha esquerda esquentar. Não, você não sabe. Então não é assim. Então, biblicamente, existem várias coisas, eu queria que a gente lesse. Essas 5 coisas, eu escolhi 5, poderia ser 6. Poderia ser 4, eu escolhi 5. Mas todas elas são pessoais. Vamos ler essas 5 coisas que estão descritas ali. Primeira coisa. Segunda coisa. Terceira coisa. Quarta coisa. Quinta coisa. Essas coisas, elas estão nas páginas das Escrituras e todas elas dizem respeito a você e Deus. Ninguém está envolvido. Não está diabo envolvido, não tem igreja envolvido, não tem dinheiro envolvido, não tem nada envolvido. É você e Deus. Por exemplo, criado para a glória de Deus. Você não foi criado para ser viciado em maconha.
Maconha é uma planta. Você deve dominar a maconha. A Bíblia diz que crescer, multiplicar, sujeitar a terra e dominar. Tudo que é da terra você tem que dominar. Você não foi chamado para dominar, para ser dominado pelo álcool. Você foi chamado para dominar o álcool. Quando você domina o álcool, você fala o quê? Não, senhor. Eu não vou tomar agora. Não é bom. Não, eu vou tomar só uma tacinha. Para quê? Não, eu vou tomar. Depois do almoço. Você domina. Você não pode ser dominado por nada. Porque é um propósito, para a glória de Deus. Você é dele, uma coisa básica. Vós sois dele. Eu vou ler os textos. Ser de Jesus significa você, eu já falei do senhorio de Cristo. Senhorio de Cristo é você crer e aceitar o senhorio dele. Porém, o ímpio é dele. O ímpio é dele. O ímpio é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Você responde o resto? O mundo e aqueles que nele habitam. O ímpio é de Deus. Deus faz o que quer com quem quiser. Todos os seres pertencem a Deus. Então, essa consciência faz com que eu diminua a velocidade da vida. Eu vou desacelerar para não desembestar e fazer besteira, porque eu sou dele. Eu não posso fazer o que eu quero da minha vida. A Bíblia diz, não sejais como cavalo, nem como a mula, que eu não tenho entendimento. Qual é a diferença do cavalo para a mula? O cavalo desembesta, a mula empaca. Não sejais como cavalo, nem como a mula. Ou seja, eu tenho uma vida que eu tenho que saber a velocidade dessa sintonia. Então, todas essas coisas aí, que eu vou ler versículo bíblico, a gente vai entender isto biblicamente e encerrar essa noite, porque já são 21 e 22. Aí vai cortar o assunto, não vai dar para a gente continuar. Mas vamos ler esta definição que eu li, que eu escrevi aí, uma definição do propósito de Deus para você. 1, 2, 3, já. Pronto. Ao que você é para a sua glória, para a glória de Deus. Casamento. O casamento foi feito para a glória de Deus. Tem um jeito de funcionar. O marido merece a submissão ou não merece? Não está na equação merecer. O marido não está na equação. Você, esposa, entende o funcionamento da família? Não. Então não vai ser submissa. Porque se você entende o funcionamento da família, você é submissa ao que Deus constituiu. Deus não constituiu você para ser submissa dele. Deus constituiu a esposa para ser submissa ao marido. Então, se você é esposa, submissa ao marido. Não é você submissa a ele porque ele merece. É um homem muito bom. Nada disso. Se fosse ruim, aí eu enfiava a faca. Não existe isso. Você é submissa na economia da família. Mas a família é para a glória de Deus. Porque Deus criou. Então, é esse entendimento que ninguém que é discípulo pode estar inventando a roda. O propósito de Deus para Lucas é igual para Cláudio, que é igual para mim, que é igual para o Hélio. O propósito de Deus é o mesmo no quesito pessoal. Ser santo, por exemplo, não pode chegar assim, nós estamos 7 pastores, 2 são santos, 5 são meia boca. Não existe isso. Os 7 têm que ser santos. Então, são propósitos que atingem a pessoalidade e não é para pastor nem para membro. Todos têm o mesmo propósito. Por exemplo, esses versículos aqui de 1 Pedro 1,16, você pode ler? Efésios 1,4 diz o quê? Em sua presença. Mas não para por aí. Romanos 8,29 diz o quê? A imagem de seu filho. Mas também não é só isso. Romanos 1,6 diz o quê? 1 Coríntios 1,30 diz o quê? Então você vai perceber vários destes textos bíblicos que é entre você e Deus. Então, quando você peca, afeta a sua santidade, é você e Deus. Ah, mas eu sou músico, hoje de noite eu tenho que tocar. Você pode fazer um serviço bom e você estar fora do propósito de Deus para você. Por quê? Porque o seu serviço não está na questão do propósito de Deus. O
Propósito de Deus, que inclui o serviço, é outra dinâmica. Não bagunça a teologia. A teologia separa o indivíduo da coletividade. Um indivíduo não é igreja. Um indivíduo não é igreja. Eu sou a igreja. Ninguém é igreja. Ninguém é igreja. A igreja é um coletivo. Por que que eu estou debaixo da autoridade da igreja? Porque eu não sou maior do que a igreja, porque a igreja é um coletivo que está debaixo. Eu estou debaixo da autoridade da igreja. Um pastor está debaixo da autoridade da igreja? Claro. Eu morro, a igreja continua, isso é óbvio. Então, neste sentido, a gente está debaixo de um propósito pessoal que é igual para todo mundo, para homem e para mulher. E aí que você entra aqui para terminar, que esta relação com Deus, se ela não está alinhada, você pode ser o melhor tecladista do mundo, você pode ser o melhor contrabaixista, o melhor cantor do mundo. Eu não vou lhe dar o microfone para você dirigir louvor, jamais. E por quê? Porque o alinhamento com o propósito de Deus na sua vida não permite que eu acredite que você vai fazer mais nada que preste. Por quê? Porque perdeu o alinhamento com o propósito de Deus. Em nível pessoal, já não dá para acreditar em mais nada. Você entendeu? Então, a primeira coisa que você precisa compreender, você que é líder Juad, vamos fazer assim, você que é líder Juad, sábado passado, sábado que vem, de novo, né? Vai ser folga não, né? Essa é o sábado que vem? Beleza. O próximo sábado, lá dia 29, 6. O próximo sábado, 6. Até lá, você vai servir com zelo, com dedicação. Não estou falando ainda disso. Depois eu falo disso. Mas você, como é que está a sua vida pessoal de oração? Como é que está a sua vida com relação a pecado? Como é que está a sua vida de se consertar, não com o seu irmão? Não é com o seu irmão, não. É com Deus. Como é que está o ódio no coração, a falta de perdão? Isso é um assunto seu. Você tem que resolver individualmente. E todo mundo aqui, pastor, todo mundo. Todos aqui têm a mesma régua no quesito propósito de Deus para a sua vida. Você deve entender? Amém? Então, isto muda muita coisa quando você for ler a vida com propósito, mas quando você vê alguém falar, o propósito de Deus para a sua vida, você tem, peraí, calma lá, está falando de quê? Ou se o pastor tiver genérico, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja cabeça e não seja cauda. Aí você ouve, aí você estica assim e fala, continue. Porque ele está falando de quê? Seja cabeça e não cauda, está falando de quê? De governo. Governo é o quê? E se o cara for cabeça e uma cabeça cancerosa? Se ele for ímpio, viciado em drogas, ou sei lá, viciado em pornografia, mas ele vai governar. Não, ele não vai governar. Porque ele não tem caráter espiritual para governar. Então, o primeiro elemento da minha e da sua vida é o propósito de Deus, que diz respeito a você e Deus. E é este propósito, que se você levar a sério, é este propósito, que vai te levar para morar para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. O tempo não permite mais, eu vou respeitar o tempo sempre, a gente faz isso. Queria que você curvasse a sua fronte agora. Esquecesse líder, esquecesse filho, esquecesse marido, esposa, esquecesse qualquer coisa. Feche seus olhos agora e pensa se você está bem com Deus. Se você está apaixonado por Jesus, se as coisas estão fluindo leves, ou se sua oração é aquela de teto de cimento, laje grossa que não passa nada. Não consegue se concentrar, fecha os olhos, mas não consegue. Não consegue pensar, porque a mente não para. Pensa aí. Jesus não ouve a oração da boca, ouve a oração que está aí dentro. Claro que ele ouve a oração da boca, mas não adianta nada, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração se afasta de mim. Ele quer a oração daí de dentro. Então eu vou lhe dar 1 minuto para você fazer uma oração alinhada com o propósito. Deus, eu quero ser santo. Deus, eu quero ter um coração puro. Cria em mim, ó Deus, o coração. Faça a sua oração verdadeira.
Vamos ficar de pé. É nesse propósito pessoal que não existe nenhuma hierarquia. A hierarquia única é nós sermos como Jesus quer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curva a sua fronte, coloca a mão no seu coração. Não vou chamar ninguém à frente hoje. Coloca a mão no seu coração. Jesus, o Senhor sonda rins e corações. O que adianta, Senhor, correr tanto, como disse o texto que nós leremos a seguir, e no final ser reprovado, Senhor. Senhor, nós fomos atraídos pela cruz, nós fomos atraídos pelo Cristo crucificado e ressurreto, fomos atraídos por aquele que nos ama, fomos atraídos por aquele que nos perdoou, fomos atraídos por aquele que nos abraçou quando voltávamos do chiqueiro de porcos, que nos deu o vestido, que nos deu o anel e que nos adotou novamente como filhos. Nós amamos o Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Senhor, só me conta, só me vale isto, tocar no teu coração com este sentimento, com esta convicção, com esta entrega. Eu sou teu, Jesus, a minha vida é tua, eu quero viver para a tua glória. Eu quero, Senhor, que tu olhes para mim e encontre em mim um coração puro e um espírito inabalável. Jesus, quantos estão dizendo amém aqui, porque creem exatamente assim, Jesus, como eu estou orando. Por isso nós estamos com o coração, com a mão no coração, dizendo: Senhor, cria em nós este coração puro. Queremos ser santos, queremos ser parecidos com Jesus, queremos, Senhor, estar fazendo com que eu sorria ao Senhor, fazer com que o Senhor, como fez com Jó, viste o meu servo Jó, viste o meu servo Cláudio, viste o meu servo Mateus. Isso, Jesus, que é que a gente quer, que aí no céu o Senhor se orgulhe, se alegre com a nossa vida. E é por isso que nós dizemos sim ao teu propósito para nós. Por favor, Pai, transforma corações endurecidos em corações quebrantados, mentes confusas em mentes alinhadas com a clareza do que vão buscar na tua presença, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Respeitando o horário, nós encerramos. Deus abençoe sua vida. Nós continuamos esse estudo, se Deus permitir, quinta-feira da próxima semana. Tudo de bom.